estamos falando de um Deus qualquer, mas naquele que impera na nossa vida para fazer tudo novo. Sexta-feira aqui ainda a gente comentava, falando dentro daquilo que é a palavra, depois da pregação do pastor, que é o que você está acompanhando através da vida de Neemias, que o Senhor quer mexer, irmãos, com a nossa vida espiritual. Ele quer mexer com a nossa vida espiritual. Por que isso? O tempo todo o Senhor quer fazer algo na nossa vida espiritual. Porque existe um conformismo, uma passividade. Nós nos acomodamos, até mesmo com os problemas, até mesmo com a assolação. O povo de Israel naquele tempo estava lá tudo destruído, o templo destruído, a casa de Deus tinha sido arrombada como foi, roubaram os utensílios, roubaram os bens da casa de Deus, queimaram, destruíram, assolaram, porque o inimigo manifesta o seu ódio em tudo aquilo que é de Deus. Ele manifesta naquilo que é você. Você é de Deus, amém? Amém. Ele vem contra você. Você tem algo para servir ao Senhor. Ele vem contra aquilo, a sua família, seus bens. Ele não foi contra os bens de Jó, foi ou não foi? Foi. Fez o quê? Destruiu. Assolou. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos conformamos. Aquele povo lá em Jerusalém estava conformado. Não, já foi destruído, já foi queimado, já foi roubado, já foi arrombado. Nada mais tem que fazer. Até que Deus toca no coração de alguém. E bom é quando nós sentimos o toque de Deus na nossa vida. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Deus tocou no coração do irmão de Neemias. Escreve então para ele lá do outro lado, contando o que havia acontecido, como estava, relatando toda aquela situação. E Deus que age, que trabalha, aquele que tem o Espírito Santo de Deus é agitado. Amém, irmãos? É agitado. Não existe um homem, uma mulher de Deus cheio do Espírito do Senhor que não seja agitado, porque agitado, quando eu digo, não é só no sentido de pular, gritar, bater palma, não sei o que, não. É quando você ouve a necessidade, é quando você ouve o problema, é quando você ouve uma situação, você agita-se a favor daquilo para abençoar aquela pessoa ou aquela situação. Ele trabalha dentro de nós. O que aconteceu? O Espírito Santo de Deus agitou-se no coração de Neemias. Agitou-se como? Trazendo dentro dele uma preocupação, trazendo dentro dele uma tristeza, a ponto de que ele até parou uns dias de trabalhar. Ele não se fez presente diante do rei. E quando ele apareceu para servir o rei, o seu semblante estava caído. O seu semblante era de choro, o seu semblante era de tristeza. E o rei falou, tudo que você tem aqui. Tudo que você tem aqui. O que é que te falta? O que está te incomodando? Nós diríamos que nesses dias, o sentimento de Neemias, lá naqueles dias, foi de depressão. Foi de opressão. Ele ficou triste. Demasiadamente triste. Quando uma pessoa se encontra assim, que nós percebemos, seja em casa, no trabalho, diz, nossa, não sei o que está acontecendo com o fulano, não sei o que está acontecendo com aquele irmão, não sei o que está acontecendo com meu filho, não sei o que está acontecendo com qualquer outra pessoa que seja, está triste, não conversa, não fala, está limitado, está com o semblante abatido. Logo transparece o que está no seu coração. E o rei perguntou, o que está acontecendo? Fale para mim, seja lá o que for, e Deus nos compromete, como eu falei antes, ainda no louvor, nos compromete através de nossas palavras. Seja aquilo que for, eu estou pronto para fazer. Amém, irmãos? Amém. Deus está pronto para fazer aquilo que você precisa. Glória a Deus. Seja lá o que for. Seja lá o que for. Seja lá o que for, Neemias, eu estou pronto para
enlaçou ele com as suas palavras. E ele não podia voltar atrás. A palavra do rei não pode ser revogada. A palavra de Deus não pode ser revogada. Ela é comprometida em nos abençoar. E certamente o Senhor já começou ali a falar no coração de Neemias de tudo quanto ele precisava. Ele não ficou perdido em palavras. Não, não é nada. Muitas vezes nós estamos assim, fulano que se tem. Não, não é nada. E passa os dias, e passa aquele momento do encontro, e você vê, o que está acontecendo? Você está bem? Não, não é nada. Irmãos, de Deus, nada podemos esconder. Amém? Amém. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele diz que nada fica oculto dentro de nós, nada fica coberto que não seja revelado, descoberto. Neemias não ficou fazendo meio termo. Às vezes nós estamos diante do rei, e Neemias estava diante do rei, e ele não ficou, não, me desculpa, meu senhor, desculpa por eu estar triste, desculpa se eu não tenho servido de maneira mais espontânea, mais alegre. Não, não é nada. Não, ele diz, a cidade dos meus pais está destruída. O templo de Deus, nosso templo, está destruído, foi queimado. E isso tem me entristecendo. É por isso que eu tenho estado abatido. O próprio salmista Davi, no Salmo, ele diz, porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Por que ficamos abatidos? Por que você está abatido? Por que a tua alma te perturba dentro de você? Por quê? De Deus nada podemos esconder. Amém, irmãos? Amém. Muitas vezes ficamos assim, não vou falar para não incomodar, eu não vou falar para não ser mais um peso. Irmãos, o peso tem que sair de cima de nós. O peso tem que ser lançado fora. O peso tem que ser abandonado, porque o peso Jesus já carregou. Amém, irmãos? Já carregou. Por que carregamos peso? Peso tantas vezes do engano, peso tantas vezes da mentira, peso tantas vezes da omissão, tantas situações que se tornam peso na nossa vida. Peso da doença, peso da enfermidade, peso da falta disso, mais aquilo outro, porque não conseguimos abrir o nosso coração. Neemias abriu o coração para o rei. Aquele rei, em alguns momentos, ele representava Deus. Porque ele perguntou, Deus pergunta, fala conosco, Deus fala conosco. Nós precisamos ter um ouvido, que não é esse ouvido aqui, mas o ouvido da alma, ser sensível a ouvir a voz de Deus. Senhor, o que está falando comigo? Por que dessa forma? O que é que o Senhor quer? Neemias foi claro ao rei e disse o que estava acontecendo. E quando ele relata ali, ele relata justamente uma porta velha. Dentro de toda aquela destruição, estava falando da porta velha. E Deus, irmãos, quer trazer esse conceito na nossa vida. Se o nosso coração é a porta da entrada de Deus para a nossa alma, e essa porta está queimada, quebrada, destruída, lascada, sem os trincos, sem a chave, é porque nós estamos à mercê do inimigo. Nós vivemos dias que existe tranca e grade para tudo. Não precisamos nem nos alongar muito